Oi, família cósmica, meu nome é Ger Leal, nessa encarnação e hoje eu queria falar sobre as adicções, as dependências nas drogas e também sobre o uso do cannabis. Então, vou começar dizendo que eu acho que as adicções, os vícios, não somente se reduzem a falar de drogas. Isso aqui é bem importante. Basicamente, uma adicção é uma conduta, um mecanismo que as pessoas podem ter para fugir de certas emoções, para fugir de uma realidade, para fugir de si mesmos. E isso é uma coisa que claramente ninguém pode fazer. É uma ilusão. Mas muitas pessoas podem utilizar drogas como um mecanismo para fugir de si mesmos, mas também outras pessoas podem utilizar outras coisas, como por exemplo comer muito ou restringir a comida. Outras pessoas podem utilizar, sei lá, olhar muito tempo na TV. Tem um monte de atitudes, tem um monte de ações que podem ser aditivas mesmo e que podem causar um grande dano no nosso sistema. Então, eu acho que uma adicção não é somente falar de drogas. Isso por um lado. Então, desde essa perspectiva, eu acho que todo mundo alguma vez experimentou uma adicção. E com isso estou falando também de que, por exemplo, as pessoas que tiveram relacionamentos com pessoas com transtorno de personalidade narcisista podem experimentar abstinência no período de separação ao princípio, porque realmente essas relações têm um mecanismo de recompensa e castigo, então é realmente uma adicção a uma pessoa. Então, tem pessoas que podem ter adições com outras pessoas. E realmente se sente abstinência, tem estudos ainda disso. Então, é bem importante compreender que cada vez que a gente está utilizando algum tipo de coisa, seja uma pessoa, uma droga, uma ação, para fugir de nós mesmos e fazemos repetindo, levando ela numa construção de um hábito, estamos criando uma adicção. Então, é para mim muito importante dizer, no meu caso, eu já falei que eu tive contato com, experimentei muitas coisas na minha vida, já faz muitos anos disso, mas para mim foi importante que o momento mais escuro, vamos dizer, eu, eu experimentei 3 meses de ficar desse jeito, em contato com drogas químicas. E então, que esse foi como o momento mais difícil, vamos dizer, mas eu de conta por mim mesma, eu não estou dizendo que se alguém não, sente que não pode só e precisa procurar ajuda, claramente que esse é o caminho, mas para mim é bem importante o seguinte, eu não me identifiquei com adicção, eu não, como dizer, eu não acredito que eu sou uma pessoa adicta, porque tem muitos programas de reabilitação, por exemplo, que é como que a pessoa assiste para eles, então você tem que se identificar com isso a vida inteira para não voltar a fazer essa prática. E eu acho que isso não é muito legal de algum jeito, porque muitas pessoas usam a identificação, mas não para ser responsáveis dela, senão é tipo, eu sou isso aqui, é como as doenças, eu já falei disso também. Eu sou aquela coisa, então já não posso fazer nada, porque eu já sou isso. Então eu acho que o único jeito para realmente superar uma adicção
é tomar responsabilidade. Não tem outro caminho, mais que ser responsável por seus atos. Então, o que estou querendo dizer com isso é que o que funcionou para mim foi enfrentar o problema. Basicamente, dar conta do que eu estava fazendo, de que era ruim para mim e tomar uma ação por isso. É claro que eu não tive uma história. Eu sei que tem pessoas que passaram anos da sua vida nessa experiência, não foi meu caso. Mas eu sim tive uma adicção nesse momento, mas eu não me identifiquei na personalidade de adicção, porque eu acho que isso aqui é uma coisa que todo mundo pode cair mesmo. Então, eu acho que para resolver realmente esse problema, nós temos que não negar a realidade, temos que confrontar a realidade. Então, a identificação, muitas vezes, faz que as pessoas só se identifiquem com isso, mas voltam para fazer a mesma coisa uma e outra vez, porque já está, essa é a minha personalidade, então eu já sou assim. É por isso que eu acho que muitas vezes não é o melhor jeito de chegar com essas coisas, para resolver esses problemas. É por isso que estou explicando isso. Então, eu acho que muitas pessoas que voltam muitas vezes a cair nesse problema é porque realmente não estão tomando responsabilidade, não estão dando conta. E eu sei também que vai depender, quanto mais tempo a gente passou experimentando isso aí, mais difícil vai ser. Eu sei também, não estou dizendo que seja uma coisa fácil, mas sempre que caímos para qualquer coisa na vida, sempre que somos tomados por o ego de vítima, infelizmente vai ser difícil de superar. Sim, a única maneira de mudar essa realidade é sendo responsável. Simplesmente. Então, as pessoas podem ter quedas, mas é bom se levantar e começar de novo. Então, e tentar fazer com a maior responsabilidade possível. E eu tô falando disso também porque talvez meu problema não foi tanto com as drogas, senão com o álcool, que é uma droga legal. E muitas pessoas consumem em quantidades enormes, simplesmente porque é legal. Então, nesse momento, quando eu sentia que eu tinha um problema, e não era tanto porque eu levantava na manhã e bebia uma cerveja, não era esse tipo de problema que eu podia fazer as coisas, eu ia trabalhar, tinha amigos, estudava, fazia de tudo, não era isso, era a pessoa na que eu me convertia quando eu consumia essas quantidades de álcool. E agora que eu posso fazer, mas não compulsivamente, já não escolho porque simplesmente acho que meu corpo não precisa, ou seja, simplesmente não sinto a vontade de fazer mais. Mas realmente posso tomar só uma copa, só um copo, como se fala em português, e deixar. Já não tenho a compulsividade que tinha anos atrás, mas simplesmente decido não fazer. E uma coisa que eu acho importante nesse processo, que quando eu comecei a dar conta que não estava sendo bom para mim consumir álcool, muitas pessoas que estavam no meu redor, amigos, pessoas com as que eu tinha contato, não achavam que eu tinha um problema. Basicamente, eles tinham os mesmos mecanismos, então não era minha condição, vamos dizer, o que eu estava sentindo como algo ruim para minha vida, não era visto de uma maneira ruim pela sociedade.
Então, eu acho que muitas pessoas estão tendo esse tipo de comportamentos e não sabem que é uma adição e que é um problema. Tá ligado? Então, eu acho que com as adições, o importante é simplesmente estar em contato com o corpo, é simplesmente estar em contato com nossas emoções, com nossos processos internos, porque quando a gente mais quer fugir disso, vai cair talvez nesses comportamentos. Então, mais que colocar o rótulo, a etiqueta de adicção, o importante é saber se eu realmente estou tendo um comportamento que é bom ou não para minha saúde e minha paz mental. Eu acho que esse é o centro, a razão mais importante nesse processo. E eu falo disso porque eu acho que as gerações agora fazem essas práticas como eu fazia quando era anos atrás e realmente não vem um problema porque é uma coisa que todo mundo faz. Então, com isso, vamos para frente e eu quero dizer que as drogas químicas realmente estão criadas com um jeito, com um propósito de manipular pessoas. Claramente não tem um propósito bom. Falando, por exemplo, da cocaína, essa droga é muito escura. As pessoas que experimentaram ela sabem muito bem do entorno que se experimenta quando se está consumindo essa droga. E desde a perspectiva espiritual, é uma substância que quebra o campo físico, basicamente. Então, temos mais possibilidades de deixar entrar entidades e aquelas coisas. E realmente, a emanação é de escuridade total. Então, eu acho que realmente não tem um propósito bom. É um caminho que a gente pode fazer simplesmente para nos topar com a escuridão e aprender dela. Tudo tem uma função nesse mundo, mas não tem um propósito de lumínico. Esse tipo de drogas. E eu acho que as drogas químicas, em geral, não estão feitas com um propósito lumínico. Então, a partir daqui, eu quero fazer aquela separação para falar das plantas sagradas. Eu não experimentei a ayahuasca, por exemplo. Eu estive na Amazônia e nesse momento eu queria fazer, mas no meu interior eu tinha medo também. Então, ao final, não fiz. E uma coisa que quero dizer é que foi bastante difícil encontrar. Eu, ao final, encontrei uma pessoa com a que senti ressonância, mas ao final a gente não foi. Mas foi difícil porque tinha muitas pessoas que estavam oferecendo o ritual de ayahuasca, mas realmente tinha ainda uma pessoa ele zumbou porque eu não tinha experimentado nunca e eu achava que eles não estavam no caminho espiritual, tá ligado? Só faziam isso para ter um business para os gringos que iam para lá. Então eu achei bem difícil também encontrar pessoas que estiveram na ressonância do caminho espiritual. E eu nesse momento nem estava também não estou falando de que isso foi muito tempo atrás. Eu estava com um narcisista viajando, então achei muito difícil. Não muitas pessoas realmente estão no caminho e estão em contato com a medicina, como eles chamam, com um respeito que eu acho bom quando vamos chegar com as plantas sagradas. O que eu posso dizer é que também eu conheci muitas pessoas nesse processo também no Peru e muitos deles experimentaram coisas muito boas depois disso. Eu vi que pessoas que deixaram o álcool, deixaram uma alimentar ruim,
que fizeram muitas mudanças na sua vida positivas depois do ritual e que tiveram experiências muito profundas com o seu caminho espiritual. Não sei como eles levaram isso no tempo, mas também acho que esse não é o único caminho, que tem um monte de caminhos para se conectar com o espírito. A gente pode se conectar com o espírito agora mesmo, só respirando. Mas também acredito que esse caminho não é para todo mundo, simplesmente é para as pessoas que sintam no seu interior que querem experimentar isso. Mas acho que se nós chegamos com as plantas sagradas com esse respeito e entendendo que é para experimentar em profundidade o próprio caminho da nossa alma, acho legal. Mas se nós chegamos com as plantas só como para que as plantas façam a labor por nós, eu acho que não estamos indo na direção certa. Então, não vou falar muito mais disso porque realmente eu não experimentei. Sim, experimentei outro tipo de planta. Quando era uma adolescente, eu não sabia que era, ou seja, realmente não sabia que era. Não sabia que ia ter esse efeito também não, esse efeito. E não recomendo, não sei o nome em português agora, mas para mim as plantas sagradas é uma coisa para chegar com muito respeito, realmente são sagradas. Então, a intenção com a que nós vamos chegar a isso, as pessoas são importantes, a energia e, sobretudo, a intenção. A intenção é o mais importante porque se eu tenho uma intenção pura de realmente me descobrir, eu acho que o ritual pode ser enriquecedor, que o ritual pode dar uma boa percepção. Mas acho que não é, outra vez, o único jeito de compreender essas percepções. Que realmente não precisamos meios para conectar com o espírito. Que pode ser um caminho e acho que para muitas pessoas foi bom, mas também acredito que muitas pessoas fazem isso todo o tempo, como esperando que a planta faça tudo. E assim não é como funciona o mundo espiritual para mim. Tudo depende de nós, de nossas decisões, de muitas coisas. Então, com respeito ao uso do cannabis, que eu vou falar disso agora, porque talvez é também a mais aceitada na sociedade e ainda tem coisas, não termina de ser. O uso do cannabis, eu acho que também é uma planta sagrada. Eu acho que o azeite é bom demais. Eu vi como funciona para as pessoas que têm autismo, epilepsia. Eu acho que o uso do azeite é uma coisa legal demais e que se a planta não é legal em muitos lugares é porque as indústrias farmacêuticas não servem que as pessoas tomem contato com a sabedoria das plantas. E possam usar elas para curar, e não estou falando somente do cannabis. Mas, quando estamos falando de fumar ela, eu acho o seguinte, eu claro que experimentei ela há muito tempo, agora eu decidi não usar, já faz um tempo que não utilizo nada, não experimento nada, porque realmente sinto que não preciso nada. E com isso estou falando de que essas coisas que as pessoas podem utilizar como um ponte, ainda estou falando de terapias, por exemplo, eu já decidi deixar de fazer tudo, de usar qualquer tipo de meio para conectar com a minha espiritualidade. Simplesmente acho que esse é meu caminho agora, meu caminho. E o que acontece com o cannabis, eu acho que é muito fina a linha entre utilizar ele para conectar
com o mesmo e ter uma dependência do cannabis, porque eu sim vi muitas pessoas tendo dependência do cannabis, que tinham que, sei lá, ir a trabalhar, cozinhar, fazer coisas e tudo faziam através da planta. Aconteceu para mim também em algum momento da vida. E eu acho que se nós estamos utilizando desse jeito, se estamos utilizando simplesmente para ficar todo o tempo num campo que não é essa realidade, que na verdade não é que nós vamos da realidade, mas se nós estamos usando ela como uma evitação de alguma coisa, e se as pessoas não podem estar na realidade e se sentir feliz, se somente você se sente feliz quando está fumando, então acho que é um problema. Então, o que aconteceu para mim é que muitas vezes o cannabis, quando eu consumi ele com a intenção de conectar comigo mesma e de revelar luz, realmente me deu uma percepção muito boa de uma situação, ou eu realmente consegui revelar luz. Outra vez, eu sinto que esse não é o único caminho, que realmente não precisamos do cannabis para revelar luz. Pode ajudar em alguns momentos da vida, e eu acho, não vou fazer um julgamento, claro, porque eu mesma experimentei isso. Então, se as pessoas quiserem experimentar, e talvez para pessoas que têm muita repressão, que é muito difícil contactar com as percepções, que estão muito ligadas com a mente racional, talvez para essas pessoas seja mais útil o cannabis. Mas para as pessoas que já têm essa percepção aberta, ou que são mais que têm menos contato com a terra, eu acho que não é tão bom. Essa é uma percepção pessoal. Então, eu acho que é muito importante a intenção, a frequência, ou seja, se nós fazemos um hábito disso, é uma adição, basicamente. Quero dizer que se eu estou fumando ela com a intenção de profundizar no meu caminho espiritual, profundizar em mim mesmo, contactar comigo mesmo, então provavelmente a planta vai colaborar. Mas se é somente para passar tarde, eu acho que estamos perdendo a função da ferramenta. E, bom, basicamente acredito que no final todos vamos a desapegar de todas as coisas, não somente, não estou falando somente de plantas sagradas, estou falando de todos os pontes que podem nos conectar com a espiritualidade, porque eu volto a repetir isso, o espírito é uma energia com a que a gente pode conectar em todo momento. Então, quanto menos intermediários entre nós e o espírito, eu acho melhor. É simplesmente isso. Mas é muito importante dar conta do que estou fazendo, dar conta de se realmente estou levando isso a uma dependência, e de se realmente eu só fico feliz ou só fico confortável com a minha vida só quando posso fumar, mas quando não posso fumar não sinto tudo isso. Então aí tem um problema, porque basicamente está dependendo de uma coisa. Então, na medida que nós criamos dependências de pessoas, de drogas, de qualquer coisa, eu acho que temos criado um obstáculo entre nós e a conexão com o espírito. Então, isso era o que eu queria expressar. Vou deixar aqui o vídeo. Valeu, galera. Muita gratidão para todos e nos vemos amanhã.